Bom dia, gente! Cedo de manhã, 8h30, aqui para vocês, dando uma voltinha. E olha, dificilmente é comentado nas mídias sobre a fome de proporção bíblica. Já ano passado, em abril, maio, começaram a falar disso, mas depois começou a ser esquecido as consequências que vêm vindo com as restrições do corona. As consequências da pandemia de corona são de longo alcance, pois o vírus corta muitas pessoas, especialmente nos países em desenvolvimento, de suas fontes de renda e ameaça as cadeias de fornecimento global. Sobre o fornecimento global, eu já falei ontem num vídeo que agora a situação está se tornando cada vez mais dramática. Como em quase todos os lugares, os governos dos países mais pobres reagiram rápida e às vezes brutalmente à pandemia. Entre outras coisas, impuseram o toque de recolher, fecharam lojas, aeroportos, fronteiras. Por isso, eles foram muitas vezes elogiados pela Organização Mundial de Saúde e por outras organizações internacionais. Mas o outro lado da moeda logo se tornou aparente. Os agricultores não podem mais acessar seus campos e os comerciantes são impedidos de levar seus produtos a seus clientes ou a mercados. Isso tudo nós passamos nos últimos meses. Vocês fizeram parte disso, né? Vocês sabem muito bem de que eu estou falando. Assim, os agricultores não podem ou não puderam cultivar seus campos ou quase não colheram nada. E os trabalhadores diaristas perderam os seus ganhos. Ao mesmo tempo, os preços dos alimentos básicos subiram em quase todos os lugares. Muitos de vocês já no ano passado escreveram que por exemplo, o botijão de gás, como também o arroz, tiveram altas enormes ano passado, né? Além da gasolina também, né? A crise continua em outros setores. Os trabalhadores de baixa renda, como engraxadores de sapatos, vendedores ambulantes ou motoristas de rickshaw, não têm clientes. Além disso, os empregados no turismo ou na restauração quase não têm trabalho. Isso foi até há pouco tempo, né? Em muitos lugares ainda está começando a se tornar isso novamente. E daqui a pouco, eu tenho certeza, daqui a uns 2 meses, nós vamos, por parte, entrar novamente nessa situação. Essas pessoas geralmente não têm reservas para evitar que caiam em fome e dificuldades. E o seguro social geralmente é inexistente. Claro, para as pessoas que já menos têm, se torna a situação cada vez mais difícil. Para países onde 70% a 80% da população trabalha no setor informal e tem que sobreviver no dia a dia, esse desenvolvimento é devastador. Além disso, muitas cadeias de abastecimento estão em perigo de colapso. Eles não apenas garantem o fornecimento de alimentos e outros bens essenciais, mas também ajudaram a compensar as falhas regionais da cultura. Ao fazer isso, eles ligaram os mercados locais com produtores nacionais e internacionais. As ilhas do Caribe, por exemplo, que dependem da importação de alimentos e do turismo, são afetadas gravemente. Morgen. Para evitar a escassez de alimentos, tudo deve ser feito para manter essas redes intactas, flexíveis e eficientes. Disse Máximo
Torreiro, economista, chefe de Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentos. As Nações Unidas advertem sobre uma pandemia de fome, gente, devido à crise da corona e suas consequências econômicas. O número de pessoas famintas em todo o mundo poderá até dobrar ou até mais, gente. Pensam bem. Mesmo antes da disseminação do vírus, o mundo enfrentava a pior catástrofe humanitária desde a Segunda Guerra. Isso já aconteceu antes. Agora, essa situação só piorou a situação para muitos milhões de pessoas. Conflitos na Síria e no Iêmen, crises no sul do Sudão e em Burkina Faso, a praga dos gafanhotos na África Oriental, bem como desastres naturais mais frequentes, condições climáticas extremas e emergências econômicas como no Líbano, com milhões de refugiados de guerra civil. Todos esses fatores já foram uma tempestade perfeita. Números atuais, de acordo com os quase 135 milhões de pessoas no mundo inteiro, estão sofrendo uma grave escassez de alimentos. Além disso, até o final de 2020, foi calculado, né, gente? Outros 130 milhões seriam empurrados à beira da fome. Se fala de milhões, gente. De milhões, 130. Já tinha 135 milhões na situação gravíssima. E com a crise da corona, calculava-se de mais de 130 milhões chegando à beira da fome. Sem a ajuda humanitária, humanitária das Nações Unidas, 300 mil pessoas poderiam morrer de fome todos os dias, gente, durante um período de 3 meses. Certo? Se calculava que 300 pessoas ao dia, durante 3 meses, 90 dias, poderiam morrer de fome, gente. Certo? 300 mil por 90 dias são... Quantos são? 27 milhões de pessoas. Dentro de 10 dias poderiam morrer de fome 3 milhões de pessoas. Eles calculavam. Morgen! Isso em 90 dias poderia chegar a 27 milhões de pessoas. Outros problemas surgem com o fechamento de escolas. Escutam só, gente. Sobre essas coisas ninguém fala, né? Mas a gente aqui, nós pegamos informações e a gente passa para vocês, gente. Outros problemas surgem com o fechamento das escolas. Muitos de vocês também têm crianças que não poderiam ir para a escola durante os últimos meses, por certo tempo, né? Aqui na Alemanha também aconteceu. Para muitas crianças no mundo, as refeições escolares são a única refeição, ou pelo menos a única refeição quente do dia. Isso é verdade até mesmo aqui na Alemanha, gente. Tem isso também. Aqui também existe pobreza, gente. Ou pelo menos a única refeição quente do dia. Enquanto nesses países, entretanto, presumivelmente nenhuma criança passa fome devido à perda das refeições escolares, esse é certamente o caso nos países mais pobres. Talvez um ou outro de vocês também se encontra nessa situação, que é grato pela comida que as crianças possam receber na escola,
Mas o que acontece quando as escolas fecham por mais tempo? Isso aqui não é discutido, gente. No mundo inteiro, mais de 364 milhões de crianças não recebem sua refeição habitual na escola por causa do Covid. Estão entendendo, gente? A crise que é passada para a gente fez com que ficou mais grave outra crise que já existia antes. Mas sobre isso dificilmente é falado, gente. Muito difícil, né? Se fala só das vítimas do vírus e não se fala das crianças que não têm mais comida nas escolas por causa das restrições e muitas outras pessoas que chegaram à beira da fome. Se fala de centenas de milhões, gente. 364 milhões de crianças no mundo todo dependem disso. Então, realmente, muito triste, gente. Mas, ao mesmo tempo, eu vou passar os números para vocês. Até no momento, houveram 206.262.000 casos de Covid registrados oficialmente. 207 milhões, vamos arredondar. 207 milhões casos positivos registrados. Testes positivos. São testes, né, gente? Até hoje, 4.348.000 pessoas faleceram com ou de Covid. 4.350.000 pessoas. Morgen. Lembrando que nós estamos no 18º mês dessa pandemia e que, por ano, falecem ao redor do mundo mais de 60 milhões de pessoas. Isso é normal, gente. Passa de 60, 61 ou 62 milhões de pessoas falecem todos os anos no mundo inteiro. Isso é normal, tá, gente? E agora nós estamos no 18º mês da pandemia e faleceram 4.350.000. 1 ano e meio. Nunca se fala também das pessoas que se recuperaram, que fizeram teste, foram testados positivos e se recuperaram. O número atual é de 185 milhões e 108 ou 109 mil pessoas. Certo? Então, mais ou menos 16 milhões se encontram ainda doentes infectados. Mas quantas pessoas entraram por causa disso? Na beira da fome, gente. Ou até morrem por não ter comida o suficiente? Ninguém fala. Esses números são muito maiores. Pelos números que eu apresentei para vocês. Pensem um pouco nisso. Refletem como sempre. Eu sei que tem uns e outros que veem as coisas diferentes. Isso também é o direito deles, porque eu também vejo as coisas da minha forma, né? Gente, um grande abraço para vocês. Números tristes. Muitas crianças sofrendo, muitas pessoas em geral, talvez um e outro, que acompanha aqui, conhece pessoas que sofrem também. E o que a gente vai dizer? A gente tem que pegar os números, gente. Simplesmente assim e ver o que está acontecendo. E comparar os números. Eu sempre tento fazer. Gente, um grande abraço. Desejo para vocês mesmo assim um ótimo dia. Aqui de manhã choveu um bocado e agora saiu o sol. Parece ser que vai ficar um dia daqueles bem quente, vai chegar aos 30 graus provavelmente.
Então vamos sofrer também um pouco de outra maneira, felizmente, né? Posso dizer, porque agora acho que cada vez mais depende do próximo a ajudar os mais necessitados. Gente, um grande abraço, até no próximo vídeo.